Link faz vídeo de Angel's Egg. Link faz vídeo de Angel's Egg. Link faz vídeo de Angel's Egg. Essa era eu, no canal do Link, do Alexandre Link, Quadrinhos na Sarjeta, pedindo pra ele fazer vídeo de Angel's Egg em todos os comentários de vídeos, de lives e de posts do canal dele. E não satisfeita, aqui estou eu fazendo vídeo de Angel's Egg. Então venha comigo falar da obra-prima japonesa mais injustiçada de todos os tempos. Gente, Angel's Egg ou Tenshi no Tamago é um filme de animação japonês de 1985, é mais antigo que Akira, assim. O diretor é o Mamoru Oshii, sim, o diretor de Ghost in the Shell, ele mesmo. E o desenhista é o Yoshitaka Amano. Olha os desenhos desse cara, gente. Esse cara manda bem. Ele manda bem. Ele é esquisito. Esse filme maravilhoso, ele já começa nos apresentando a figura de uma menina, né, que apesar dela ser uma figura bem infantil, ela tá ali usando um pijama que é bem maior que ela, obviamente, mas ela tem cabelos brancos, longos, ela também é bem branca, ela tem cabelos muito brancos, que é um signo de velhice também, né, então o filme apresenta pra gente uma menina que pode não ser tão nova assim quanto a gente acha que ela é. E essa menina, ela cuida de um ovo, um ovão gigantesco, assim, de avestruz, que é praticamente metade do tamanho dela. Eu acho interessante a gente já puxar essa simbologia do ovo como um símbolo de renascimento ou de nascimento. Tanto que essa menina, ela vai carregar o ovo por dentro do pijama como se fosse uma barriga. Parece que ela está gestando literalmente esse ovo. E aí ela carrega o ovo, ela começa a andar, ela atravessa uma floresta e ela vai parar numa cidade. E a primeira estrutura que a gente vê dessa cidade é um aqueduto. Daí vocês já veem o resultado aí desses signos, né? O ovo que representa um renascimento, a menina grávida, os aquedutos, né, que foram criados ali em Roma. E todos esses símbolos, eles remetem muito à religião católica. Eu não consigo assistir Angel's Egg e não pensar na religião católica. Aí vocês me perguntam, então esse filme ele é religioso? Não, e nós vamos chegar lá. Beleza, nisso a menina tá andando por essa cidade, que ela tem uma arquitetura bem gótica ali, tem, né, como eu já disse, aquedutos, fontes, gárgulas. Só que aí ela tá andando e aí ela para numa rua que tá passando vários tanques. Parecem tanques de guerra, assim, futuristas. Eles têm um canhão gigante, assim. E esses tanques estão passando. E de um desses tanques pula a segunda figura que esse filme nos apresenta, né? Que é a figura do homem. Aí, gente, esse homem, ele tá vestido com botas, calças compridas, ele tem uma capa, a pele dele é bem escura, mas os cabelos deles também são brancos, meio crespos. Ele já desce do tanque farmando aquela aura absurda, né? E ele tá carregando o que parece uma arma, né? É uma arma ali com o design, o mesmo design ali dos tanques de onde ele saltou. E a arma, gente, ela é parecidíssima com uma cruz, assim, a semelhança não dá para descartar. Tem um cano e os gatilhos fazem duas pontas assim, e ele fica carregando a arma assim, né? Parece uma cruz. E nas mãos dele tem faixas. Tem faixas bem aqui nas mãos dele. Daí vocês já pegaram mais ou menos quem ele é, né? Eu acho que mesmo que você não seja religioso, você já sacou. Então ele salta do tanque na frente da menina.
Ela se assusta, ela sai correndo, ela se esconde num beco. Quando ela sai, os tanques e o homem não estão mais lá. Então ela segue andando ali pela cidade e ela começa a procurar por comida. É uma cena bem pós-apocalipse, né? Porque ela tá ali procurando o que comer numa cidade aparentemente deserta, né? Aí tem aquele momento que ela acha um recipiente de vidro bem redondo, assim, bem grande. Ela esvazia esse recipiente e leva esse recipiente vazio para uma fonte para enchê-lo de água. E aí tem uma das cenas que eu acho as mais bonitas, porque ela enche aquele vidro com água e ela olha para o monumento da fonte através daquele volume d'água. É uma cena bem bonita, assim, e o clima tá assim, tá silencioso, tá bem etéreo, né? Você fica vendo essas cenas lindas de água e monumentos de peixes, né? Só que aí o silêncio é quebrado com o barulho de sinos. Sinos de igrejas tocam. E a gente vê, pela primeira vez, ao redor ali da fonte em que a menina está enchendo seu potinho d'água, vários homens armados com arpões e cordas. E aí a menina se assusta e ela sai correndo de novo. E eu gosto muito desse detalhe de que ela está sempre fugindo, né? Porque a menina ela tem uma aparência muito frágil. O ovo também traz essa fragilidade para o entendimento. E ela tá sempre fugindo, parece que ela não se sente segura ali para enfrentar qualquer problema que apareça. Então ela sempre foge. Isso é um elemento bem interessante, ele é bem marcado assim no filme. Tanto que tem um momento ali que ela se descuida, ela se esconde e aí ela deixa o ovo de lado e vai molhar os pezinhos dela numa piscininha de água. E quando ela tá voltando, ela se depara com um homem, de novo. Ele tá sentado de costas, como se ele estivesse esperando por ela. Ela vai andandinho ali, bem devagarzinho, na direção dele. E ela apalpa, assim, a roupa. Você lembra dessa cena? Não. Ela apalpa, assim, a roupinha e ela percebe que ela tá sem o ovo. Uhum. Aí, quando ela vira de volta, o homem se levantou, ele tá virado pra ela, e ele tira de dentro da capa dele o ovo e devolve para ela. Uhum. E aí a gente tem uma das primeiras poucas falas desse filme, porque esse filme tem pouquíssimas falas. E aí ele devolve o ovo e fala para ela, né? Cuidado com as coisas, com as suas coisas, para você não perder elas, né? Ele dá um alerta para ela, tipo, seja mais cuidadosa, né? E aí ela pega o ovo de volta. Ele pergunta, o que tem dentro desse ovo? E ela fala, não posso te responder, porque você é um desconhecido. E aí ele retruca. Ele fala, bom, se você nunca quebrar esse ovo, você nunca vai saber o que tem dentro dele. E eu acho que esse diálogo, gente, ele é muito curtinho, mas ele é muito bom, porque a reação da menina, ela fica em choque. Ela fica assim, ela fica gag. E aí ela sai correndo para bem longe, assim, protegendo o ovo. Aí ela se vira de volta e grita, quem é você? Ela grita pro homem, né? E ele não responde e só começa a segui-la silenciosamente. E ela volta a andar pela cidade, ele tá seguindo ela, tem até um momento que ela vira e fala, não me siga, mas ele ignora e continua seguindo ela. E aí a gente tem um momento em que começa a chover. Naquela cidade que já tem tanta água, começa a chover. Eles estão ali andando, o homem oferece a capa assim para a menina se proteger da chuva, ela não aceita, eles continuam andando. A música vai crescendo e aí a gente vê aqueles homens armados com arpões e cordas correndo. Eles passam correndo, a menina se esconde atrás do homem e aí ela diz pra ele, os peixes estão chegando. E aí ele pergunta, peixes? E ela diz, sim, peixes, não tem mais nenhum. E eles continuam os caçando. E aí, meus amigos, vem a famosa cena das sombras gigantes de peixe
na cidade. Pô, esse momento é bom. Que é um momento bom, né, amor? Nossa, assim, é uma das minhas cenas favoritas do filme. E é uma cena, assim, que muita gente assiste e fica meio assim, sombra de peixe, os caras com arpão tentando caçar os peixes. O que isso significa. E, pra mim, quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu entendi o símbolo do peixe e o símbolo desses pescadores, né, desses homens com arpões querendo pegar peixes, como símbolos católicos também, né? O peixe também é um símbolo bem católico, todo mundo já sabe. E o pescador, ele também é um símbolo bem católico, né? Tanto que o apóstolo Pedro, ali na Bíblia, né? Ele é retratado como um pescador. E quando ele começa a seguir Jesus, Jesus fala para ele, né? Você não vai pescar mais peixes, agora você vai pescar homens. Então, o pescador é uma figura de linguagem ali para a figura do sacerdote, do padre, né? Que ele é pastor com os fiéis dele, mas com os infiéis ele é pescador. Ele tem essa função de converter também. Além de cuidar dos seus, ele tem que arrebanhar outros, né? E essa cena, gente, por isso que eu acho ela genial, porque ela traz esses signos, mas ela é de uma agressividade, de uma violência. É os caras lançando os arpões nas projeções de sombras dos peixes, e nesse processo eles quebram janela, quebra luz. E eu gostei muito porque eu senti, eu tive aquela sensação do absurdo que é essa obsessão, às vezes, de alguns religiosos em ficar tentando converter os outros, ficar tentando convencer os outros de que precisa ir para a igreja. Não à toa, esses homens no filme, eles saem para caçar logo depois do badalo do sino, que está chamando para missa. E aí, né? E aí eu assisti esse filme a primeira vez e eu falei, nossa, eu entendo o sentimento que essa cena tá me passando. Esse sentimento de, caramba, por que essa obsessão, por que essa coisa cega em ficar caçando gente pra ir pra igreja? Às vezes as pessoas não querem, elas estão vivendo a vida delas, por mais que isso seja importante pra você, você não precisa fazer isso de uma forma tão agressiva, né? E eu vi isso acontecendo, e essa cena retrata muito bem isso, pelo menos na minha interpretação, né? Gente, enfim, é Absolute Cinema, é genial essa cena. O que você acha dessa cena, amor? Eu acho muito bom. A impressão que eu tive a primeira vez era uma coisa mais assim, como se fosse uma motivação, mas uma ignorância também, porque eles tentam pescar muito mais às sombras, né? De uma parada. Isso. Não, nessa cena não tem peixe nenhum mesmo, né? Tipo assim, não tem peixe voando, fazendo essa sombra. Não, são só as sombras projetadas, né? Não tem o peixe físico que tá fazendo a sombra. Eu acho que esse é o primeiro momento do filme que passa uma vibe bem, assim, uma confusão forte. Isso, que você fica interessado para tentar desenrolar esse mistério, assim, sabe? Sim. Porque os momentos anteriores, ele meio que te dá a entender alguma coisa, né? Só que esse aí, parece, tipo, quando eu vi a primeira vez, eu falei, caraca, deve ser uma maçaroca conceitual muito complexa esse aqui que eu tô vendo. Sim. Mas é por aí. É bem bom. Eu peguei a coerência nesse sentido, né? Porque o filme tá aí nos mostrando vários símbolos que remetem à religião, né? E pra mim essa cena foi a cena do olha aí, religiosos, o que eles saem fazendo, né? Com as pessoas. Eu peguei muito isso. Então essa cena pra mim, ela não ficou flutuando assim no filme, né? Eu vejo que muitas pessoas, essa cena fica meio assim, e aí, esses peixes, sombra de peixe voando, né? E pra mim tem tudo a ver com o restante do filme, né? Tanto que o homem e a menina vão voltar, né? A menina, ela mora numa arca. E ela tá voltando pra casa. Ela mora numa arca gigantesca, ela tá voltando. E antes deles entrarem ali na arca, a menina vira pra trás e ela
pede para ele prometer que não vai fazer mal ao ovo dela. E ele não responde nada. Ele fica bem caladinho e continua seguindo ela. E aí, gente, não tem nem como eu descrever a grandeza que é aquele ambiente da arca onde eles entram. Assim, só assistindo para entender o quão é bonito a arte, o quão é grande, né? Você tem uma dimensão do quão aquela arca ali que a menina mora é um lugar enorme. Tem vários fósseis em todo lugar, na parede, no chão, né? Os ossos desses fósseis estão projetados assim para fora em vários momentos. É lindo, gente. É arte, né? Don't touch. Is arte. E tem uma coisa muito interessante que por essa arca, em todo lugar tem aqueles potes, né? Aqueles vidros que a menina, igual que a menina pegou na cidade com água. Eles estão enfileiradinhos assim nos cantos, nas escadas. E aí o mosquito da dengue tá fazendo uma festa com essa água parada toda na casa da menina, né? O homem, ele olha aquilo, aí eles param, eles se sentam. E ele pergunta pra menina: há quanto tempo você tá aqui? E ela faz assim com a cabeça, ela não sabe. E aí ela devolve a pergunta: e você? E ele fala: eu não sei. E isso é muito interessante, né? A gente tem esse momento em que a dimensão do lugar está muito grande e a dimensão do tempo também fica de repente muito grande, né? De repente você saca que aqueles personagens estão ali naquele mundo, naquele ambiente, há sabe-se lá quanto tempo, né? Tanto que eles se sentam e aí é meio que do nada o homem ele começa a recitar uma versão da história do dilúvio e da Arca de Noé, né? Ele vai ali contando, só que é uma versão dessa história em que Deus se esqueceu da promessa que ele tinha feito de que a chuva ia parar em 40 dias e as pessoas que estão dentro da arca, elas se esquecem há quanto tempo elas estão ali. O mundo lá fora está se acabando em água e elas estão há tanto tempo dentro daquela arca que elas nem sabem mais por que elas entraram lá. E o famoso pássaro, né, que foi enviado para buscar uma amostra de terra firme e voltar, ele também nunca voltou. E ninguém sabe o que aconteceu com ele. E aí ele conta essa história que, né, ela passa assim, gente, uma sensação, pelo menos para mim, passou uma sensação de desespero, desesperança, depressão. Nossa, triste, assim, é triste só você imaginar isso, né? Que você tá à mercê de um Deus que acaba com o mundo, te promete uma segunda chance, mas não cumpre essa promessa, né? É uma coisa assim aterrorizante, aterradora. Só que ele tá sentado, ele fica um pouco em silêncio, a menina também. Só que ela abaixa a cabecinha assim, em cima do ovo que tá dentro do pijama dela, como sempre. E aí ela levanta e fala: ele existe. Aí ela puxa o homem pela mão, vai guiando ele, enquanto ela fala: ele existe, ele existe. E ela mostra pra ele um fóssil que tá numa parede de um anjo caído, né? É uma figura ali, um osso humanoide ali, com asas esticadas atrás. E o homem olha para aquilo, ele fica impressionado e ela fala: eu achei, ele está aqui. E ele fala: eu sempre acreditei. E é aí que a gente entende, né, que aquela menina, ela tá com aquele ovo porque ela crê que aquele anjo, aquele pássaro que saiu para buscar a terra firme e não voltou, ele caiu, mas ele deixou um ovo com um descendente dele. E ela tá ali chocando esse ovo para nascer um novo anjo, um novo pássaro, que vai cumprir essa missão de buscar um pedacinho de planta que prove que existe a terra prometida, né? Que prova que Deus não esqueceu de nós, que a chuva passou e que vai ter um lugar pra gente atracar. Nisso, gente, passa um tempinho ali, o homem e a menina, eles vão
para onde ela dorme, né? Um quartinho que tem uma cama. Ela faz ali um foguinho para aquecer eles. E aí ela pergunta para ele de novo, né? Quem é você? E ele responde, quem é você? Eu acho absoluto cinema. Conversas existencialistas. Porque ele nunca responde quem ele é, né? E a menina também não responde. Então fica aquela coisa, né? Eles não sabem quem eles são, eles se esqueceram, eles não querem dizer, né? Isso é muito interessante porque a menina, ela já tá ali confiando nele. Apesar de ela estar com essa dúvida de quem ele é, né? Ela já confia nele, ele passa uma confiança. Tanto que ele pega ela no colo, ele põe ela pra dormir. Só que aí, gente, ele se senta e espera ela dormir. E é uma cena longa, tá? Você se lembra, né, amor? Eu lembro, é legal. São muitos minutos dele ali sentado, ela na cama, ele espera e a gente fica esperando junto com ele pela oportunidade ideal, né? Então as chamas se apagam, a menina vira na cama, ele se levanta e ele pega o ovo. Ele pega o ovo, ele põe o ovo no chão, ele estende a sua arma em forma de cruz e lau. E lau. Gente, no dia seguinte, a menina acorda, assim como ela acordou no começo do filme. Ela se levanta, ela vai andando, provavelmente em busca do homem, onde ele está. Só que aí ela pisa em algo que quebra. Ela se abaixa e ela estende do chão um pedaço do ovo quebrado. Aí, gente, a arca, né, que é onde ela tá levemente diferente agora. Tem raízes se estendendo pelo chão, pelas paredes. A menina corre pro lado de fora, ela não vê as raízes, parece que ela tá correndo para ver se ela encontra o homem. Mas a arca tá cheia de raízes, as raízes elas estão virando um tronco e no topo do tronco tem um ovo gigantesco. Mas a menina não vê, ela está desesperada, ela está correndo. Ela cai numa fenda no chão. No fundo da fenda tem água. E nesse espelho d'água ela se encontra com ela mesma, só que mais velha. E ela mais velha se afoga. E quando ela solta o ar, esse ar vira bolinhas. E essas bolinhas viram ovos na superfície. Aí, gente, eu gosto muito dessa ideia de que esse ovo, na verdade, ele era uma semente que precisava ser germinada. Por isso esse elemento no final das raízes, das árvores, de onde estão nascendo ali os ovos, que são mais uma placenta ali do que um ovo mesmo. E eu gosto desse elemento porque o ovo de anjo, né, que a menina estava ali tentando chocar, é literalmente o nascimento de um anjo em potencial, né? Só que assim, essa criatura que estava ali para nascer, ela precisava ser germinada, ela não precisava ser chocada, né? E a menina, ela ficou ali durante, sabe-se lá Deus quanto tempo, cuidando daquele ovo, chocando aquele ovo, na esperança, na fé de que ia sair alguma coisa dali de dentro. Só que só saiu algo de dentro do ovo quando alguém germinou esse ovo, né? Que foi o homem, né? Quando ele quebrou o ovo. Tanto que, por isso que lá no começo ele fala pra ela, se você não quebrar, você não vai saber o que tem dentro, né? Então, não era uma atitude passiva, né? Do qual esse ovo precisava. Ele precisava de uma ruptura radical. Foi assim que esse ovo germinou. E eu gosto muito dessa ideia que o filme passa, porque de um lado a gente tem a menina, né, que ela tem muita fé, só que essa fé dela é frágil, né, representada ali pelo ovo e pela própria figura dela. E do outro lado a gente tem literalmente homens com arpões e cordas
agindo violentamente, só que eles também não sabem por que eles estão agindo tanto, né? Eles estão em busca de sombras, literalmente. Então, quem vem fazer o meio termo é a figura desse homem carregando uma cruz, que primeiro ele fica em silêncio, ele observa, ele espera, ele ganha a confiança, e só então que ele finalmente acredita, porque ele vê ali uma prova, né, que vale a fé dele, ele vê a carcaça do anjo ali na parede, e só depois disso ele age, ele quebra o ovo, ele germina esse ovo, né? E aí os frutos daquele ovo realmente vão florescer, vão nascer, porque ele agiu. Ele não ficou ali passivamente chocando o ovo, que nem a menina estava fazendo, né? Ele quebrou o ovo. E por mais que pudesse não ter nada dentro do ovo, por mais que não pudesse dar nada, ele teve a coragem de agir. E eu acho isso de uma genialidade, gente, que vocês não têm noção, assim. Porque hoje eu sou desconvertida, né, amor? Uhum. Mas quando eu ia pra igreja, quando eu era católica, eu via muito esses tipos de fé, né? Tipo assim, a pessoa ela tem fé, só que é uma fé tão frágil que você não pode perguntar nada pra ela, que ela já entra em desespero ali, aquela coisa do não, eu acredito porque tá na Bíblia, eu confio na Bíblia, e você não acredita nisso porque Jesus não tocou seu coração ainda, né? E eu acho muito bom desse filme, porque quem vem fazer as perguntas e incomodar é literalmente Jesus, né? Então isso é uma sacada muito interessante. E tem as outras pessoas que elas têm bem menos fé, mas elas agem muito em nome de uma fé, que na verdade elas nem entendem direito, é uma coisa meio cega ali, meio sombras de peixes, né? Elas nem sabem o que exatamente elas estão perseguindo, mas elas continuam perseguindo loucamente, cegamente. E esse filme traz esse gostinho, assim, de que, veja só, nenhum dos lados está conseguindo nada com isso, né? A menina está ali há séculos acreditando no potencial daquele ovo, e os pescadores estão ali há séculos presos naquele ciclo de ficar caçando sombra de peixe naquela cidade que não tem mais nada. E aí finalmente vem alguém que age, né, em cima da fé, né? E que tem dúvidas, mas o fato dele ter dúvidas, tá tudo bem, ele faz perguntas e tá tudo bem, né? E às vezes ele não quer responder e também tá tudo bem. Gostou, amor? Gostei. Você tem algo a dizer? É uma figura que vem trazer não só uma morte, mas uma ressurreição, né? Isso. É legal que o mágico, o mundo mágico, assim, a crença, ele tá num local de não ação, né? E ele tá num local de não ação e num local de muitas vezes a fé vem junto com a ignorância, num sentido de tipo assim, eu só consigo acreditar, achar, né, ter opinião quando eu não sei a verdade de uma determinada coisa. E ele vem com um comportamento contrário, né? Sim. Ele vem com um comportamento de assim, a ação quase que uma coisa meio até na minha cabeça vem isso, né? Uma coisa meio método científico, né? Tipo assim, evidência. Né? Evidência, vai e testa. Vai e testa. Como que eu vou saber o que tem dentro desse ovo quebrando? Isso, né? Exatamente. Preciso ver o que é. Exatamente. Né? E para quem é muito apegado só na fé, né? Isso fica uma coisa bem radical mesmo, né? Uma coisa bem radical mesmo. É tipo, tô arriscando a minha fé e pode ser que vá tudo para água abaixo, né? Por isso que a pessoa fica protegendo aqui. Né? Por exemplo, eu não vou citar nomes aqui também, mas eu já ouvi algumas pessoas falando, por exemplo, que você não pode estudar meteorologia ou não pode, porque Deus que faz a chuva. Entendeu? Sim. Você não pode estudar, porque tem outras piores ainda que eu acho interessante, que é você não pode estudar neurociência porque vai matar a alma. Conceito de alma, né? Olha que legal isso, né? Isso é verdade. E a alma é justamente esse negócio que a gente não sabe o que é. Exatamente.
é exatamente no você não entender como é que um ser humano toma atitudes que você cria a ideia de alma, né? Mas assim, não que a neurociência tenha quebrado esse conceito, tá? Pra quem tá em casa aí. Exatamente. Não quebrou, eles só falaram que 90% do seu livre-arbítrio, na verdade, não é livre-arbítrio. Sim. Tipo assim, tem coisas que são causais. Neurociência não diz que a alma não existe, gente. Exatamente. Está tudo bem. Tá tudo bem. Sim. Mas tem coisas que são causais, né? Sim. Que é o legal, né? Você explorar ali a verdade, né? E nesse conceito da verdade, né? Conhecer a verdade que ela vai te libertar e tal. Assim, grandes pessoas... eu tô enviesado, mas a ideia é, tipo assim... foi desse mundo que Deus fez, velho. Tipo assim, se você é crente, né? Se você é religioso. Sim, Tanto que era isso que porque Einstein... não estudava, né? Era isso que Einstein acreditava também. Ele era um cara mega filosófico, Ele assim. acreditava no Deus de Spinoza. E aí a vibe Spinoza dele... é um cara foda, gente. Quero falar dele em algum dia aqui no canal. Tá, então não vou perguntar qual é o Deus de Spinoza. Fica para o próximo vídeo aí. Fica pro próximo vídeo aí, né? Fica pro próximo vídeo. Bom. Rapidinho. Porque olha como esse filme é profundo, que ele tirou da gente uma conversa que faz mais de um mês que a gente não tinha uma conversa assim, né? É verdade, uma conversa profunda, filosófica, né? De que para em Spinoza, né? Que vai parar lá em Spinoza. Mas essa é a força da arte. E esse filme, gente, esse filme ele é uma obra de arte, tá? Assim, por mais que eu tenha tirado as minhas conclusões aqui e compartilhado com vocês, ele é um filme que ele não se propõe a fazer algo assim que tenha contornos muito claros, né? O contorno desse filme, ele transcende ele mesmo, né? Tanto que eu assisti com você, né, amor? E eu lembro que a sua interpretação foi completamente diferente da minha. Tanto que você falou uns negócios que eu nem imaginava, assim, que eu falei, caraca, é verdade, né? Tem isso aqui, tem esse elemento que puxa pra isso aqui, e eu não tinha nem parado pra pensar, né? Então fica a minha recomendação, gente. Assistam Angel's Egg. Eu amo esse filme, ele é meu filme preferido da vida. Eu assisti ele já 500 mil vezes. Eu assisti ele de novo para escrever o roteiro. E eu fiquei lá apaixonada por esse filme mais uma vez. Então assistam esse filme. Eu meio que passei por cima dele todo aqui, mas eu pulei muitas cenas, né? Cenas iniciais, cenas finais, cenas lá pro meio, que são lindas também. Vocês viram umas imagens aqui no vídeo. Vale muito a pena. O desenho nossa, é um desenho que é um sabor, assim, você fica olhando aquele desenho e fica, ai meu Deus, o cara desenha demais, socorro. A animação é muito linda, a direção do nosso menino Curtin de Shell também é cinema, esse filme é absoluto cinema, gente. E é claro, não se esquece de comentar, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, né? Quem estiver em casa aí, vê e vem falar pra gente o que você pensou que vai ser massa. Vem falar, vem comentar, vamos ler e vamos responder. E é isso. Até o próximo vídeo, né, amor? Que vai ter mais vídeo. Próximo vídeo, Baby Girl. Se preparem. Um beijo.